Olá, o Câmara Rio Entrevista de hoje está aqui no ateliê Era Uma Vez um Mundo, no Santo Cristo, no centro do Rio de Janeiro. E a nossa entrevistada de hoje é a Jaciana Melquíades, historiadora e educadora, que criou esse projeto maravilhoso e que está fazendo a transformação nas escolas, não é mesmo, Jaciana? Prazer receber vocês e falar do Dandara nas escolas. Com certeza. E olha, o projeto já deu muitos frutos, né, Jaciana? Sim, sim. E a gente vai falar de muita coisa tudo. para conversar. Exatamente, nós vamos falar de tudo aqui no programa de hoje. Mas antes, vamos acompanhar uma reportagem que a gente preparou. Formada em História, a Jaciana sempre teve o apoio do pai e da mãe. E na universidade foi influenciada por uma professora que admirava muito por ser uma mulher negra igual a ela. Durante a trajetória de estudos na graduação e no mestrado, Jaciana se descobriu como uma mulher negra e percebeu a importância de falar sobre as questões raciais nas escolas. E foi depois de formada que criou, em 2013, o projeto Era Uma Vez o Mundo. A empresa de impacto social produz bonecas negras. A boneca recorde de vendas da loja é Dandara, nome inspirado na companheira de Zumbi dos Palmares e muito importante na luta contra a escravidão. Um dos objetivos de Jaciana sempre foi levar várias bonecas Dandaras para as escolas e valorizar afro-referências. Hoje, o projeto Dandara nas escolas conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e completou 1 ano. Foram doadas pelo menos 1.500 bonecas para escolas da Rede Municipal do Rio. O projeto também chegou a Salvador, com 600 bonecas doadas para a rede de ensino público da capital baiana. Formado por 99% por mulheres pretas, o projeto Era Uma Vez o Mundo promove oficinas de educação antirracista para professores. Jaciana, desde já agradeço a tua participação aqui na entrevista e conta um pouquinho pra gente aí a tua história, né? A sua trajetória. A gente acabou de mostrar que você teve uma grande influência de mulheres incríveis, a sua mãe e a tua professora. Sim, eu que agradeço o convite, né? Eu gosto sempre de falar que Era Uma Vez o Mundo deixaria a Jacianinha de 7 anos muito feliz, né? O que a gente faz aqui na empresa, o que a gente faz aqui no trabalho é meio que uma tentativa de fazer com que as crianças hoje tenham uma trajetória diferente da que eu tive. Então, eu cresci, né, nasci e cresci na Baixada Fluminense, em Belford Roxo. Não tive esse acesso a bonecas negras ao longo da minha vida. Eu tive referências negras que foram importantes na minha formação por conta da escola, inicialmente, né? Eu consegui vislumbrar futuros ali, conhecendo professores, né, que me inspiraram, mulheres negras que se pareciam comigo e que fizeram eu querer ser muitas das coisas que eu sou hoje. Tem uma figura, né, na minha vida que me segurou na mão assim, me levou adiante, que é a minha avó. Né? Eu vivi com a minha avó até os 7 anos de idade, então ela me ensinou muitas coisas, falou muitas coisas para mim, que até hoje, de vez em quando, eu falo como frases que são referência assim, para mim. E a minha família, né? Minha família sempre foi um suporte muito, muito grande nesse sentido de me incentivar a estudar. Então, a educação sempre teve na minha vida. A escola sempre foi um lugar de referência para eu pensar futuro, né? E entrar na universidade foi super importante para eu hoje fazer o que eu faço. Inclusive, foi dentro da graduação que eu conheci meu sócio, que é o Leandro. Foi dentro da graduação que a Era Uma Vez o Mundo acabou surgindo como um embrião de ideia. A tua graduação foi em História? Isso. Em que universidade? Eu sou historiadora, né? Fui formada pela UFRJ. A UFRJ, ela apareceu na minha vida muito sem eu saber que eu estava fazendo uma coisa difícil. A educação na minha casa, a gente sempre estudou em escola particular, porque os meus pais tinham, na década de 90, né, início dos anos 2000, uma noção efetiva de que o ensino público tinha uma série de carências. Então, os meus pais tinham muito receio de que eu estivesse numa escola pública e faltasse aula, faltasse professor, então eu não tivesse uma formação boa. Então, eu estudei a vida inteira em escola particular e quando eu precisei ir para a universidade, que eu sempre fui incentivada a isso,
a minha mãe falou para mim o seguinte, que eu ia ter que estudar e passar para uma universidade pública, infelizmente, né? Porque ela não tinha nem dimensão do quanto aquele espaço poderia ser um espaço de formação incrível, né? Então, essa entrada na universidade pública foi meio que cercada de um monte de medos, né? Minha família com receio de me deixar ir, que era longe de casa. E um acompanhamento assim, da família inteira indo comigo, né? Meu pai me levando na porta da sala de aula, no primeiro dia de aula, e ele ia comigo sempre, porque precisava garantir que eu ia ter uma educação de qualidade e que eu não ia estar sozinha nesse processo, né? E lá você encontrou a sua professora, que foi uma grande referência para você também, né, nesse projeto e na tua vida, como uma mulher negra. Tem duas mulheres desse lugar da educação que são muito referências, assim. Uma que fez eu querer estudar história, e aí eu tô falando de 5ª série, né? Eu ouvindo de uma professora que era uma mulher negra, perguntando uma coisa muito básica na sala de aula, né? Quando você está na 5ª série, você vai estudar as grandes navegações e pergunta quem descobriu o Brasil? E aí toda criança sabe responder. E ela faz um questionamento que faz eu pensar, caramba, será que as coisas que estão ensinando para a gente são verdade, né? Que ela perguntou o seguinte, então, se ele descobriu o Brasil, as pessoas que estavam aqui estavam fazendo o quê? Aquela provocação para a criança, né? Que faz você imaginar um monte de coisa, inclusive questionar o que você está aprendendo como verdade. E quando eu cheguei na universidade, nesse momento eu acho que entrou um desejo, né? Eu queria ser professora e eu decidi ser professora de história por causa dela. E quando eu cheguei na universidade, eu vi uma moça sentada na porta, meio avoada, assim, parece que estava pensando, uma menina negra, que depois virou minha amiga, Giovana Xavier, que hoje ela é professora da UFRJ, e ela ali naquela porta me deu a informação assim, esse lugar aqui também é para você, né? Então a universidade, ela acabou sendo uma trajetória bem dura, né? Ser uma pessoa negra na universidade. E você era a única na sala de aula? Era eu e um amigo. E acabou, assim, nós dois. E tinha essa moça que estava encerrando, assim, estava saindo da graduação, né? Então, ver ela ali se formando é um pouco de esperança, né? Bom, se ela conseguiu, a gente vai atrás dela. Que foi, né? Também. E resultado, você se formou, Sim. Depois também continuou, né? A tua formação. E aí, como é que surgiu a empresa e como é que surgiu a ideia das bonecas? Sim. A universidade foi o lugar que trouxe para mim esse estudo e pensamentos sobre questões raciais, né? Foi quando eu acessei os debates em torno desse tema de verdade, profundamente. Eu estudei formação de famílias escravizadas ao longo da minha graduação. Esse é o meu projeto de pesquisa, né, na graduação. E a Era Uma Vez o Mundo, ela vai nascer junto com o meu filho. Né? A ideia dela, as habilidades de costurar, de ser criativa e tudo mais, ela foi sendo desenvolvida com o Leandro. Leandro é meu sócio, é meu ex-marido e ele era meu namorado desde a graduação. Então a gente fazia um monte de coisa criativa junto, né? 2 universitários querendo grana, então a gente fazia coisas, bonequinhos e tal, e vendia na feira do Lavradio, aqui no Rio. E aí, quando a gente casou e teve o Matias, a gente usou essas habilidades para fazer, decorar o quarto do Matias, né? E aí, uma das coisas que chegou para mim com muita força na maternidade foi... Eu tinha o cabelo relaxado e tudo mais, e eu pensei, que mulher eu vou apresentar para ele, né? Que referências eu vou levar para essa criança? E como eu e o pai dele vamos construir em casa esse lugar em que ele consiga se ver. Então, o quarto do Matias era um quarto que ele se via em tudo. E tudo a gente fazia, porque a gente não conseguia encontrar com facilidade para comprar. Nesse movimento de maternidade e tudo mais, de eu me recolher do mercado de trabalho, né? Eu parei de trabalhar, eu voltei fazendo atividade voluntária na escola que o Leandro dava aula. E aí, para eu trabalhar a questão racial com as crianças, eu levava os bonecos do Matias. Já fazendo esse trabalho todo com os bonecos. Fazendo o trabalho com os bonecos. Foi ali que eu vi que fazia sentido, né? Fazer os bonecos,
vender os bonecos. Os professores começaram a pedir para a gente se não tinha como fazer por encomenda, e foi ali que a gente entendeu, pô, é uma oportunidade de negócio e é uma oportunidade da gente fazer o que a gente acredita também dentro das escolas. Fazer esse movimento social dentro da própria escola, exatamente, né? Tanto que desde 2013, né, que foi quando a gente formalizou, a gente fazia basicamente trabalho voluntário. Levava os bonecos para as escolas, fazia atividade com as crianças e monetizava um pouquinho vendendo para os professores, um boneco ou outro. Mas a nossa função principal era fazer as atividades dentro da escola e levar a questão racial de um jeito lúdico, de um jeito, se é que dá para ser assim, que seja leve, né? Que a gente discuta essas questões de forma que não agrida as pessoas que estão envolvidas nesse processo. E foi evoluindo e aí vocês acabaram criando... Era uma vez o mundo. Ela cresceu, né? De 2013 para cá, a gente saiu do meio virtual, a gente montou ateliê, a gente abriu loja nesse meio do caminho. Então, a gente saiu de um ateliê também que era bem pequeno, que tinha 40 metros quadrados, alguma coisa assim, e veio para esse aqui, que tem 250 metros quadrados. A gente tem pessoas que trabalham para além de estarem aqui dentro do ateliê, né, ajudando a gente a construir esses brinquedos. A gente aumentou a capacidade de produção, a gente fazia 50 bonecos, hoje a gente consegue fazer 1.500 bonecos. E hoje vocês usam esses bonecos, vocês vendem, continuam utilizando em projetos sociais, né? Como é que está a produção e para onde ela está indo? Olha, a gente faz muita coisa. Hoje, a gente está fazendo o seguinte, a gente tem um projeto chamado Dandara nas Escolas, né? A gente começou com ele ano passado, em novembro de 2022, com recursos próprios nossos. A gente distribuiu 2.000 bonecas Dandara nas escolas públicas aqui do Rio. A gente pegou todas as escolas da primeira CRE, né? Com o apoio logístico da Gerê, que é a instituição de dentro da própria Secretaria Municipal de Educação, que ajuda a gente nesse mapeamento das escolas, contato com os diretores, a gente tem uma relação muito boa com eles. Então, a gente conseguiu acessar as escolas de um jeito bem mais fácil, é bem difícil entrar nas escolas aqui no Rio, né? Difícil por segurança mesmo, né, das crianças. Então, via Gerê, a gente entrou nas escolas, distribuiu as bonecas e conseguiu promover um curso de formação para os professores da rede municipal. Esse projeto está reverberando ainda esse ano, porque os professores estão trabalhando com as nossas bonecas em sala de aula e replicando, né, o que eles aprenderam, eles acabam passando para os outros colegas, isso é muito bom. Ano passado a gente conseguiu mensurar um impacto de 8.000 pessoas, né, impactadas diretamente pelas nossas ações. E além do Dandara nas escolas, a gente tem as vendas no site. A gente acabou de fazer uma campanha de Dia das Crianças, né? As pessoas estão acabando de receber as bonecas, assim. Ano passado a gente passou por uma incerteza, não sabia se a gente ia continuar, mas por conta do monte de coisa que aconteceu esse ano, tem um monte de coisa pra gente falar que eu tenho que contar ainda. Jaciane, a gente sabe que você acaba fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e ainda vai achando outros espaços, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Nós vamos para o intervalo, mas o Câmara Rio Entrevista volta já. Arruma a casa, fica confortável primeiro, depois, só depois, você convida alguém para entrar. Eu preciso falar de amor aos domingos. O Câmara Rio Entrevista está de volta e hoje nós estamos aqui no ateliê Era Uma Vez Um Mundo, conversando com a Jaciana Melquiades, dona da empresa de impacto social que ganhou forma e fama confeccionando bonecas negras. Jaciana, a gente tem muita coisa para falar, né? Como a gente disse no bloco anterior. Você está com vários projetos e a partir desse único, né, das bonecas, surgiram muitos outros. Fala Sim. um pouquinho pra gente. Sim, muitos outros. A gente aqui na Era Uma Vez o Mundo, a gente tenta se conectar com coisas que já estão existindo, né? E esse ano, que a gente está comemorando 10 anos, né, de existência da Era Uma Vez o Mundo, a gente pegou o nosso personagem, que tem 10 anos também, e que é o Herê, e montou um espetáculo, né? Como a gente não tem nenhuma expertise nesse lugar de montagem de espetáculo, a gente acabou se conectando a uma produtora para escrever e, enfim,
dar forma a esse espetáculo e a gente apresentou um mês inteiro num Sesc, né, no Sesc Tijuca, aqui no Rio, e levou já para São Paulo também. Então, o Herê, ele é um projeto que ele está se desdobrando, não só como espetáculo infantil, a ideia é conseguir recursos para levar ele para dentro das escolas, né, levar o teatro até as crianças, porque, como eu falo sempre e gosto de repetir, tudo que a gente faz na Era Uma Vez o Mundo é voltado para a educação. Então, o espetáculo ele foi desenhado para falar sobre questões raciais dentro das escolas. Então, em breve ele vai estar aí nas escolas, porque a gente com certeza vai conseguir recurso para isso. Com certeza. Em relação a todo esse trabalho, quando você olha para trás, lá para o comecinho do projeto, o que mudou e principalmente esse espaço, né, da pessoa negra em vários sentidos? Você como empreendedora, que deve ter sofrido lá atrás e hoje já tem uma outra visão. Como é que está hoje esse desafio? No início, tinha uma questão muito, sendo bem assim, aberta, né? É uma coisa mais utópica, no sentido de eu quero transformar a educação por amor à educação e tudo mais. O meio do caminho a gente entende que não é sustentável, né? Trabalhar por amor é importante, mas a gente precisa monetizar o que a gente faz, senão a gente não consegue continuar. Então, nesse processo, eu acho que os cursos voltados para empreendedorismo, né, ter uma visão mais negocial do que eu faço, entender que o que eu faço para além de um projeto que transforma, é também um negócio que gera renda não só para mim, mas para outras pessoas, foi muito importante. Então, hoje, a diferença que eu vejo, acho que é a estrutura que a gente montou, a estrutura física, é a estrutura de negócio mesmo, né, que a gente entende que tem que negociar com outras pessoas para ampliar o resultado? O resultado é que a gente tem um alcance muito maior hoje, né? A gente começou comigo, fazendo bonecas 40 num mês, né? Hoje, se alguém fizer um pedido de 2.000 bonecas, a gente consegue entregar. Então, tem desde o jeito de fazer, né? Que o Leandro, que é o meu sócio, ele cuida desse processo de criatividade mesmo, de melhorar os processos de confecção da boneca. Ela continua sendo artesanal, mas tem uma série de inserções tecnológicas que facilitam essa entrega. Em relação a essa ocupação do espaço com as bonecas, o retorno das pessoas, o retorno da escola, dos alunos? No varejo ainda é um desafio, né? Porque as pessoas ainda não conseguem olhar para a boneca negra como um produto desejável de compra. Então, tem todo um trabalho que a gente está fazendo. O espetáculo não vem à toa, ele vem para fazer com que esse personagem seja desejado pelas crianças, né? Então, é estratégico também. As bonecas nas escolas, aí sim, elas fazem muito sentido, né? Porque, por exemplo, a boneca que a gente distribuiu na rede pública é uma boneca que fala do futuro das profissões. A boneca Dandara, ela vem falando de 5 possibilidades de profissão para crianças negras, como eu fui, que vão poder enxergar o corpo preto delas dentro dessas possibilidades. Então, eu sonhei ser professora, porque o exemplo máximo e incrível e inspirador que eu tive foi uma mulher negra que era professora. Eu quero que as crianças negras sonhem ser astronautas, bailarinas, tudo o que elas médicas, podem... Médicas, para que tenha o espaço em qualquer lugar onde elas quiserem. Exato. Então, a boneca, ela vem com essas representações, com uma inserção tecnológica que leva ela para o computador e tal, para ela conseguir ver, né, a história de mulheres negras que ocuparam essas profissões. Esse material dentro da sala de aula ou dentro de casa, né, com um adulto ali mediando essa conversa da criança com o brinquedo, ele pode ser extremamente transformador e a gente já vê o efeito disso hoje. E hoje, como empresária, qual a visão que você tem do espaço da mulher negra? A gente ainda tem muitas barreiras, né? Porque esse lugar de construção da minha imagem como empresária, dentro de mim é um lugar bem estabelecido, mas quando a gente diz para o outro o que a gente faz e quem a gente é, sempre tem um olhar de questionamento, né? E aí eu enxergo isso de 2 formas. Tem o fato de eu ser uma mulher negra e tem o fato de eu parecer jovem. São 2 coisas que acabam dificultando a credibilidade. O racismo e o etarismo, que ele acaba pegando a gente num outro lugar também de
essa pessoa não tem competência para estar dizendo que ela faz o que ela faz, né? Então você precisa dar, e aí usando a expressão popular, muitas carteiradas para as pessoas respeitarem você, por exemplo, na hora de negociar com um fornecedor, na hora de fechar um contrato com uma empresa e ela acreditar que você vai entregar. Você tem que trazer muito arsenal de comprovações ainda. Tem muito isso, né? Muito comprovações portfólio. Assim, eu já fiz muita coisa, então se eu estou dizendo que eu vou entregar... E aí é isso, né? Esse tipo de encontro, né? Que eu estou aqui com você, conversando, você veio aqui e vê o que eu faço, isso acaba me ajudando nesse processo. Mas, infelizmente, não deveria ser ainda assim. Tem esse caminhar nesse desafio aí. Isso. Agora, você também, além de fazer tantas coisas ao mesmo tempo, como o seu domingo estava muito calmo, você resolveu fazer mais uma coisinha. Sim. Olha, isso aí, assim, a gente trabalha muito, eu lido com assuntos muito duros, né, todo dia. E tem uma coisa que eu preciso na vida, é ter um pouco de leveza, né? Leveza no que eu faço, leveza na forma que eu penso, senão eu não acordo segunda, senão eu não quero a segunda, né? Então, depois de uma dureza que foi ano passado foi muito duro, ano passado foi muito ruim, assim. Eu quase fechei a Era Uma Vez o Mundo por conta de uma série de decepções. E aí, para deixar meus dias mais leves, eu resolvi começar a criar uns conteúdos na rede social falando de amor. Né? Qual é o título? Eu preciso falar de amor aos domingos. Então, todo domingo eu faço um vídeo falando de amor e eu tenho um podcast com o mesmo título, Eu Preciso Falar de Amor aos Domingos. Arruma a casa, fica confortável primeiro, depois, só depois, você convida alguém para entrar. Eu preciso falar de amor aos domingos. Só que eu não estou falando de relacionamentos afetivos, sexuais, eu estou falando de como é uma perspectiva da Bell Hooks, né? De como o amor ele é político e ele faz a gente estar no mundo de um jeito muito mais leve, agradável, né? Então a Bell Hooks, que é a leitura com a minha Bíblia de domingo, ela vai dizer que mulheres negras precisam desenvolver o amor a partir de um lugar que não seja a dor, né? Então, existir sem ser replicando diariamente a dor é um ato político para mulheres negras. Então, isso fez com que o meu Instagram crescesse e uma coisa que eu comecei a fazer só para relaxar, virasse um projeto, um trabalho, né? Então, agora já tenho um podcast, já tenho possibilidades de monetização também desse espaço para fazer de um jeito profissional, ter pessoas comigo criando esse conteúdo e isso está fazendo muita gente chegar num espaço seguro, né, para falar de coisas que são boas para elas também. E eu precisei parar tudo e me olhar e perguntar o que está rolando. E se a gente não prestar atenção, a gente se pune por estar bem. Cai no lugar do eu não mereço. Repara só. Você vai negligenciar a sua refeição ou focar naquele ponto da sua vida que você não está curtindo tanto, mas que é 1 contra 9 que tu tá arrebentando. Que bom, né? E acaba trazendo esse movimento todo, como você diz, de uma Sim. forma mais leve, né? Sim. E não tão, né, massacrante, alguma coisa assim, né? Que você... Tem uma frase que eu fiz até uma camiseta que eu falo de amor para diminuir a dureza dos dias, né? Que é isso, os dias eles são muito duros e doloridos. Eu faço coisas leves, eu falo de racismo a partir de brinquedo. Eu levo para professores ferramentas para uma educação antirracista que não é uma coisa dolorosa, são bonecos, bonecas, são possibilidades de existir, né? Quando a gente fala de futuro para pessoas negras, eu preciso que pessoas negras consigam se imaginar nesse futuro. E eu não quero me imaginar num futuro dolorido. Então, eu falo de amor, tudo que eu faço tem amor. As pessoas precisam receber afeto ao longo dos dias, porque senão a gente desiste, né? Exatamente. Que bom que você não desistiu. E agora, onde é que as pessoas podem encontrar as bonecas, encontrar o trabalho de vocês? Que eu ouvi numa entrevista sua que o teu sonho é criar uma loja em cada estado. Nossa, sim. Meu sonho mesmo. Hoje, a gente está no nosso site, eraumavezomundo.com.br, e
Como tem tempo, né? Eu tenho uma outra sociedade e nessa sociedade a gente tem 2 lojas. As escolas podem entrar em contato? Escolas podem entrar em contato, inclusive a gente está se encaminhando aí para o final do ano. A gente vai fazer distribuição de bonecas, né, aqui no Rio. Tem bonecas para serem distribuídas na Maré. A gente fez uma campanha de arrecadação e tem bonecas para serem distribuídas nas escolas públicas também. Então, assim, entrou em contato, a gente tem disponibilidade. A gente entrega as bonecas, a gente faz atividade. E, geralmente, para as escolas, a gente acaba entregando assim, um kit para deixar na biblioteca, né? Para todas as crianças terem acesso. Então, é só escrever para a gente. E as escolas de todo o Brasil. Que as bonecas já estão chegando em Salvador. Exatamente, escolas de todo o Brasil. Assim, Salvador é um projeto muito específico que uma pessoa comprou e fez uma doação maravilhosa para lá, né? Então, é isso, gente. Assim, ó, você pode vir aqui e solicitar, mas você pode vir também e doar uma quantidade de bonecas para escolas, né, do entorno. Geralmente, a gente faz assim, ó, atividade educativa numa escola privada, a mesma atividade a gente dá gratuitamente para uma escola pública, né? Quando a gente não consegue um doador externo, a gente faz isso internamente. Jaciana, e antes da gente finalizar, sonhos ainda, vários, né? Uhum. E mais projetos por aí. A gente está com projetos acontecendo, principalmente para institucionalizar essas atividades que a gente faz nas escolas públicas, né? Porque hoje a gente faz isso via empresa e a gente está correndo para estruturar isso de forma que a gente fique resguardado mesmo, que a gente consiga fazer doações mais robustas, captar recursos de um jeito mais profissionalizado, né, e que permita que a gente tenha um impacto maior. Isso vai acontecer esse ano, já já eu conto. E os desafios para a gente ter uma sociedade mais inclusiva, menos racista? Desafios? Nossa, infelizmente, essa é a resposta que eu dou sempre que me fazem essa pergunta. Eu não acredito no fim do racismo, né? Eu acredito que a gente conseguiu aprender que a gente é racista, a gente e a sociedade, a gente consegue desaprender, a gente consegue colocar uma outra informação no lugar. Erradicar, não acredito. Mas ir transformando. Então, transformar a partir da educação. Educação desde a menor infância, né? Então, se a gente leva educação antirracista para dentro das escolas, todas as escolas, e aí eu não estou falando só de escolas públicas, que tem uma maioria de crianças negras, principalmente escolas que têm crianças de classe média alta, que são, em grande maioria, crianças brancas. Essas crianças, elas precisam ter acesso à educação antirracista. Com certeza. Então, olha só, vamos encerrar o nosso programa. Obrigada por nos receber aqui no teu ateliê, na tua empresa, porque eu sei que o teu trabalho é intenso diariamente e você disponibiliza esse tempo para falar com a gente. Parabéns pelo teu trabalho e que ele só cresça e que mostre que a diferença ela não existe, que a gente possa fazer uma sociedade inclusiva. Parabéns mesmo. Obrigada, eu que agradeço o convite e é isso, vocês estão sempre muito bem-vindos aqui. O Câmara Rio Entrevista fica por aqui, obrigada pela sua companhia. E você também pode assistir novamente essa entrevista ou outros programas no YouTube da Rio TV Câmara. Siga também as nossas redes sociais, o endereço está aqui na tela. Tchau e até o próximo programa.